Olá, amigos. Aqui é o canal do Zaraba. Hoje eu vou ler esse artigo aqui da Church Militant, um site católico dos Estados Unidos, que fala dos planos de Satanás para o século XXI. Achei muito interessante esse artigo e gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando que hoje nós vivemos uma situação inusitada na igreja, na nossa igreja, no mundo, né? Todas as igrejas fechadas e até mesmo os católicos impedidos do Santíssimo Sacramento. E vi uma postagem de uma pessoa que disse que não conseguiu comungar porque, além de ter poucas pessoas na missa, antes de dar a comunhão, o padre higienizando a mão, distribuindo as hóstias. Ela não conseguiu comungar. Que pena. Então, vamos ao artigo. Ataque à amoralidade. Foi escrito por Donna Dobrovolsky. A estratégia do Satanás para o século XXI. Vamos à leitura. O século XX foi o século mais sangrento e violento da história. Mais pessoas foram assassinadas pela ideologia e pelos governos do que em todos os séculos anteriores juntos. No entanto, a humanidade não foi destruída, nem o espírito humano se afastou de Deus. Mais mártires surgiram no século XX do que em todos os primeiros séculos do cristianismo juntos. Como as pessoas ficaram moralmente indignadas com os horrores que testemunharam, lutaram contra o mal. Lembrando, meus amigos, um destaque aqui nesse parágrafo, o mais sangrento e violento foram mais de 200 milhões de pessoas assassinadas pelo regime, pelos regimes comunistas no século passado. E continua matando até hoje na Coreia do Norte, na China, em Cuba e na Venezuela principalmente, em todos os lugares em que esta pernóstica ideologia está em vigor. E aqui no Brasil, eles querem porque querem implantar essa ideologia satânica. Continuando. Como tal, Satanás iniciou uma estratégia alternativa para o século XXI. Ele desencadeou uma guerra secreta e invisível, um ataque à amoralidade. O problema da guerra moral é que não se vê fisicamente. Está velado e pode ser disfarçado de bom. Um falso anjo de luz invade lentamente e agarra firmemente. Começa questionando o absoluto, até o relativismo emergir como o principal sistema de crenças. A autoconfiança e o controle sobre os desejos e as circunstâncias são o centro das atenções. Os limites morais começam a embaçar. Os direitos, entre aspas, suplantam a moralidade. O infanticídio não é mais assassinato, mas, entre aspas, direito de mulher de estar no controle de seu próprio corpo. Outros direitos emergem, em particular, direitos, entre aspas, relacionados com o sexo. Compaixão genuína se confunde com permissividade. Chegamos a acreditar que não há verdade absoluta, que todos têm direito ao seu próprio sistema de crenças e à sua própria escolha de estilo de vida. A ciência se torna o novo Deus e, mais uma vez, dinheiro é poder. Não reconhecemos mais a imagem e semelhança de Deus uma na outra. A pornografia é galopante. Ligar, entre aspas, substituiu os relacionamentos. Como ficar, né? A mídia social promove a conexão virtual, além da pornografia. Ao mesmo tempo, solidão, depressão e ansiedade se tornam endêmicas. As taxas
de suicídio aumenta para uma das principais causas de morte nos Estados Unidos e em vários outros países. O direito se torna tão elementar que nem é reconhecido. Conceitos como sacrifício e compromisso são aplicados principalmente a objetivos auto-identificados. A responsabilidade e o cuidado com os outros não são mais percebidos. A crise dos sem-tetos é problema de outra pessoa. Os idosos são abandonados em casas de repouso, entre aspas, e tratados por estranhos. A eutanásia é confundida com compaixão e começa a ser legalizada em diversos países. O alto foco e o isolacionismo tornam-se tão desenfreados e difundidos que Deus permite que uma entidade invisível suja, sem surpresa de um país cujo governo ainda abraça uma ideologia do século XX. Essa entidade invisível espelha de todas as formas o estado atual dos assuntos humanos. Nem sequer é uma forma de vida. Não pode se sustentar nem se reproduzir. Depende da vida de um hospedeiro gerando biologia para se propagar. Esse vírus invisível ataca as células e sequestra seu DNA para produzir RNA e os materiais celulares necessários para sua replicação. E como parte do processo, uma reação imune é desencadeada, literalmente fazendo com que o hospedeiro se volte contra si mesmo. Não se pode perceber como a natureza derradeira e egoísta desse predador e destruidor de vidas exemplifica a vida despojada de seus fundamentos morais? O Covid-19 se espalhou muito rapidamente pelo mundo e rapidamente se tornou uma pandemia mundial. No início foi recebido com negação e descrença. Os governos não estavam preparados para lidar com a sua virulência e letalidade. A principal arma para combater esse vírus foi distanciamento social e auto-isolamento. Uma reflexão física e uma revelação de como vivemos como sociedade. Embora houvesse quem egoisticamente desconsiderasse intencionalmente essa política e escolhesse seus desejos em vez de proteger os vulneráveis, a maioria das comunidades começou a se afastar. Havia uma maior consciência de como o comportamento de uma pessoa poderia potencialmente impactar os outros. Os pais, tendo que trabalhar em casa, de repente se viram passando tempo com os filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana. As famílias precisavam aprender a cooperar, comprometer e resolver problemas. Os que moravam sozinhos precisavam encontrar maneira de experimentar uma maior sensação de conexão e pertencimento, para não cair no abismo da solidão e do desespero. Ansiedades aumentadas exigiam a autorregulação eficaz. Em meio a percepções esmagadoras de controle, o fechamento levou ao exame de prioridade e valores. Muito questionaram a presença de Deus nessa pandemia mundial, sentindo-se abandonados por Deus. Durante esse período crítico, quando as pessoas tentavam entender essa tragédia, igrejas e locais de cultos foram fechados. A fé ajuda a estender e dar sentido à adversidade. O fechamento de igrejas e casas de oração reflete concretamente o que as pesquisas recentes revelam: um aumento persistente na insatisfação, agnosticismo e ateísmo. Essas posições são baseadas em uma premissa falsa que podemos ser nossa própria bússola moral. Somente Deus é a fonte da moralidade. O vírus invisível, entre aspas, reflete concretamente a guerra moral invisível, entre aspas, que está sendo travada contra nossas almas. No entanto, durante a pior parte desta pandemia, quando se previa que o número antecipado de casos e mortes positivos era o mais alto, quando a duração do lockdown começou a sobrecarregar os mecanismos de enfrentamento, quando parecia que o colapso econômico completo era iminente, Deus colocou a festa da ressurreição de Cristo nesse período. Deus colocou a árvore da vida diante de nós.
fomos lembrados a confiar e não temer que Jesus vencesse a morte por sua própria morte na cruz. Lembramos o que era realmente mais importante na vida. Abre aspas. Sabemos que em tudo Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Fecha aspas. Romanos 8, 28. E no final, a autora pergunta: como emergirmos dessa pandemia será o verdadeiro teste e reflexo da humanidade. Nessas prioridades, nossas prioridades mudarão? Essa mudança persistirá? Daremos mais valor à importância das conexões familiares, comunitárias e interpessoais? Voltaremos aos princípios de solidariedade e subsidiariedade? Vamos restaurar a primazia da dignidade humana? Vamos nos voltar para o outro, em quem encontramos o nosso verdadeiro eu? São essas perguntas que a autora deixa para nós nesse brilhante artigo. Assim, meus amigos, há quem diga que esse tipo de mal veio para ficar e que haverá próximas pandemias de letalidade maior. Precisamos nos voltarmos, nos voltarmos para Deus, fortalecer o nosso espírito, porque, como disse Sócrates, né, a busca da verdade é no raciocínio, é na alma. Mas a alma ligada ao corpo corrompe essa possibilidade ou aumenta as dificuldades para que possamos buscar a verdade. E Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Precisamos e devemos medir os parâmetros de nossa vida cotidiana, dos nossos apegos aos bens materiais. E agora, nessa crise, mais do que nunca, a principal preocupação das pessoas é justamente material. A manutenção do emprego que garanta levar o pão de cada dia na mesa da família. E temos agora imagens por todo o país de filas enormes esperando por uma cesta básica por causa dessas medidas draconianas tomadas por prefeitos e governadores em todo o país. O lockdown não tem embasamento científico, mas a mentira propagada pelas redes de TV e pelos jornais ainda sustentam essa pseudo-necessidade de isolamento. Ganhador do Prêmio Nobel de Química recentemente falou e declarou isso. O lockdown não é uma medida apropriada, não foi uma medida apropriada para o enfrentamento dessa crise. Esse lockdown foi gerado através de um estudo falso, supostamente científico, do Imperial College da Inglaterra, e que foi estimulado pelos esquerdistas que dominam a OMS, a ONU e os governos
a adotarem tal medida que se revelou totalmente inapta, ineficaz para combater essa crise. Mas não devemos ter medo, devemos ter confiança, fé em Jesus, só Ele para nos salvar dessa crise. Fique com Deus e que Jesus amado abençoe você e toda a sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, para que todos possam ter acesso a essas indagações que aqui foram feitas, que levam à reflexão. Dê um like no vídeo, comente aí qualquer coisa que você acha. É bom para o canal ganhar relevância e para que eu possa trazer outros artigos dessa natureza para discutirmos aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.